Declaro aberta a 15ª sessão ordinária do ano de 2020 da 34ª legislatura. Declaro aberta a 15ª sessão ordinária do ano de 2020 da 34ª legislatura. Declaro aberta. Convido a vereadora Rosângela Tonon para que faça a leitura de um versículo das Escrituras Sagradas. É bom dar graças ao Senhor e tocar em tua honra, Altíssimo, proclamar de manhã tua lealdade e tua fidelidade à noite. Salmos, capítulo 22, versículos 2 e 3. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Ouro Fino, iniciamos nossos trabalhos. Convido a todos para juntos entoar o hino nacional brasileiro. Neste momento, os vereadores assinam a lista de presença desta sessão. Solicito ao secretário da mesa diretora
que proceda a leitura da pauta desta sessão. Pauta da 15ª sessão ordinária, 31 de agosto de 2020. Presidente da Câmara Municipal de Ouro Fino, vereador José Maria de Paula, no uso de suas atribuições legais, como preceitua o artigo 27 da Resolução número 014 de 2016, do Regimento Interno da Câmara Municipal, convoca e dá publicidade a todos que encontram-se em pauta para discussão e votação na 15ª sessão ordinária, que realiza-se no dia 31 de agosto, na sede da Câmara Municipal, localizada na Rua Rogério de Sone, número 450, no centro desta cidade, às 20 horas. As proposituras abaixo relacionadas. Votação. Primeiro, projeto de decreto legislativo número 018 de 2020, que acata o veto integral ao projeto de lei número 3.170 de 2020, que acrescenta os incisos 7º e 8º no artigo 2º da Lei Municipal número 2.163 de 2006 e da outras providências. Autoria, membros da Comissão de Legislação, Justiça, Finanças, redação final. Segundo, projeto de decreto legislativo número 017 de 2020, que denomina de Jaime Antônio de Lima a Rua I do loteamento residencial São Francisco 2. Autoria, vereadores José Maria de Paula e Antônio Ricardo Alves. Terceiro, projeto de resolução número 007 de 2020, que acrescenta dispositivos à resolução número 012 de 2013, de 19 de novembro de 2013, que cria e regulamenta o funcionamento do CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, e da outras providências. Autoria, vereadores José Maria de Paula e Antônio Ricardo Alves. Quarto, requerimento número 007 de 2020, que requer informações se há algum estudo, ou mesmo se já foi adotada alguma providência, visando a diminuição dos valores cobrados a título de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Autoria, vereador Antônio Ricardo Alves. Apresentação. Quinto, projeto de decreto legislativo número 019 de 2020, que dispõe sobre a prestação anual de contas do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Autoria, membros da Comissão de Legislação, Justiça, Finanças e redação final. Rafael Francisco da Silva, Antônio Ricardo Alves e Paulo Luiz Cantuária. Sexto, indicação número 050 de 2020, indica instalação de academias ao ar livre no bairro São Judas e Palomos. Autoria, vereador Vanderlei Cândido de Almeida. Sétimo, indicação número 051 de 2020, instalação de coberturas nos pontos de ônibus do nosso município, próxima à rotatória da Baronesa, nos bairros Caneleiras, Gargatá, Jardim São Paulo, São Judas e Parque dos Moreiras. Autoria, vereador Vanderlei Cândido de Almeida. Oitavo, indicação 052 de 2020, pintura nos muros do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, localizado na Rua Rogério de Sone, número 175, no centro desta cidade. Autoria, vereadora Maria Bernadette Simões da Silva. Gabinete da Presidência, 27 de agosto de 2020, o vereador José Maria de Paula, presidente do Parlamento. Dispensa-se a leitura da ata da sessão anterior, uma vez que os vereadores já tiveram conhecimento da mesma com antecedência. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os vereadores e vereadoras que estiverem de acordo com a ata da sessão anterior, que permaneçam-se como se encontram. A ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. O diretor-geral procederá à leitura do resumo das correspondências recebidas na última quinzena. Ofício número 55 do DEMAI, apresentando o balancete financeiro de receitas e despesas referentes ao mês de julho de 2020. Recomendação eleitoral número 7, número 9 e número 10 da 2ª Promotoria de Justiça Eleitoral da Comarca de Ouro Fino. Deixo de lê-la em virtude da extensão da mesma, e os vereadores já receberam uma via digitalmente.
Passamos à ordem do dia. Votação. Projeto de Decreto Legislativo número 018 de 2020. Acata o veto integral ao projeto de lei número 3.170 de 2020, que acrescenta os incisos 7 e 8º no artigo 2º da Lei Municipal número 2.163 de 2006 e da outras providências. Autoria: membros da Comissão de Legislação, Justiça, Finanças e Redação Final. Câmara Municipal de Ouro Fino, projeto de decreto legislativo número 018 de 2020. Acata o veto integral ao projeto de lei número 3.170 de 2020, que acrescenta os incisos 7º e 8º no artigo 2º da Lei Municipal número 2.163 de 2006 e da outras providências. Faz saber que a Câmara Municipal de Ouro Fino, no Estado de Minas Gerais, aprova e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica acatado o veto integral aposto pelo chefe do Poder Executivo Municipal, objeto do ofício número 050 de 2020, ao projeto de lei 3.170 de 2020, que acrescenta os incisos 7º e 8º no artigo 2º da Lei Municipal 2.163/006 e da outras providências. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrário. Justificativa. Caros colegas vereadores, tendo em vista o ofício número 050 de 2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que expõe as razões do veto ao projeto de lei número 3.070 de 2020, que acrescenta os incisos 7º e 8º no artigo 2º da Lei Municipal 2.163 de 006 e da outras providências. Nós, vereadores, integrantes da Comissão de Legislação, Justiça, Finanças e Redação Final, decidimos pelo acatamento ao veto, razão pela qual propomos o presente projeto de resolução. Deixamos a matéria para deliberação do plenário. Sala das Sessões, vereador Antônio Olinto Alves, em 27 de agosto de 2020, Rafael Francisco da Silva, Paulo Luiz Cantuária e Antônio Ricardo Alves. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 018 de 2020. Não havendo quem queira discutir a matéria, coloco em votação. Os vereadores e vereadoras que estiverem a favor, permaneçam como se encontram. O projeto de decreto legislativo número 018 de 2020 foi aprovado. Projeto de decreto legislativo número 017 de 2020, denomina de Jaime Antônio de Lima a Rua 1 do loteamento residencial São Francisco 2. Autoria: membros da Comissão de Legislação, Justiça, Finanças e Redação Final. A justificativa do projeto de decreto legislativo número 017 de 2020, que denomina de Jaime Antônio de Lima a rua que especifica. Nobres pares, submeta a elevada apreciação dessa colenda à Câmara, o incluso projeto de decreto legislativo dispondo sobre a denominação de uma rua da nossa cidade. Para tanto, propõe que a Rua I, localizada ao residencial São Francisco 2, venha a ser denominada de Jaime Antônio de Lima. O senhor Jaime, também conhecido como Cabeça Branca, foi um empreendedor de sucesso e também era muito querido por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Em anexo ao projeto encontra-se a biografia, que resume sua história de vida, a qual pedimos que seja feita sua leitura neste plenário. Por tais razões, dada a pessoa querida que era, nada mais justo que denominarmos uma rua da nossa cidade com seu nome, como forma de homenagem, razão pela qual pedimos aos nobres colegas que votem favoravelmente à proposição. Sala das Sessões, vereador Antônio Olinto Alves, em 12 de agosto de 2020, Antônio Ricardo Alves, vereador, autor do projeto, José Maria de Paula, vereador, presidente, autor do projeto. Biografia do senhor Jaime Antônio de Lima. Jaime Antônio de Lima, ou simplesmente J.A. Lima, ou Cabeça Branca,
apelido que ganhara já em Ouro Fino por conta dos cabelos brancos que a experiência da idade lhe reservou. Nascido na pequena cidade, à época de Umbuzeiro, no sertão do estado da Paraíba, em 1934, iniciava sua longa trajetória de luta, terra onde a vinda farta e confortável nada mais era do que uma miragem, uma realidade distante de tudo, e a grande maioria de seus habitantes, realidade a qual cresceu Jaime, em uma família repleta de irmãos e irmãs, sobrevivente aos que, por advento da vida, não contaram com a mesma sorte de vir ao mundo com saúde e plenitude. Sua infância foi pautada pelos desafios da vida, a sobrevivência diante da realidade simples do sertão paraibano, entre dias de fome e frio, dias de trabalho árduos e nem tão remunerados, quanto a necessidade pedia. Foram anos de luta entre a infância e a adolescência, em que a imigração à capital Recife se tornava uma via entre os trabalhadores do lar, em caso de famílias, vinham bem a calhar e aos poucos o destino iria se moldar. Em um período marcado pela migração de cidadãos nordestinos ao estado de São Paulo em busca de uma vida melhor, Jaime entrou para essa estatística histórica e chega então à cidade de São Paulo. Logo, a vida tratou de lhe mostrar qual seria a profissão que o tornaria uma referência profissional e acompanharia por toda a vida, até que a saúde permitisse seguir adiante. Em meados da década de 1960, consegue emprego como técnico em manutenção de máquinas de escrever. À época, a grande tecnologia que hoje é representada pelos computadores, com o aprendizado adquirido em meados de 70, Jaime abre sua empresa e torna-se uma das principais referências profissionais da cidade de São Paulo, em seu ramo de atuação, atendendo pessoas físicas de grandes empresas como Editora Abril, além de atender a cidade de região metropolitana, ganhando certificados de destaque nas associações comerciais de São Paulo e São Caetano do Sul, fato que aqui se repetiu, tornando Jaime novamente uma referência profissional em seu ramo de atuação em Ouro Fino e na região do sul de Minas. Famoso por seus carros únicos e conservados, ganhou o apelido de Lima, ou Cabeça Branca, por seu estilo inconfundível, composto pelos cabelos brancos, destacado em meio ao seu clássico Ray-Ban. Jaime deixou saudades e sempre será marcante na vida de sua família e de todos que tiveram a oportunidade de conviver ou conhecer esse cidadão de Paraíba, do Recife e de São Paulo, que abraçou e escolheu Ouro Fino como sua terra amada e seu lar. Um homem guerreiro, retrato da luta de um brasileiro, que saiu da pobreza do sertão paraibano para vencer suas batalhas na estrada da vida e ser acolhido como um vencedor em nossa querida amada Ouro Fino. Segue a documentação do certidão de óbito e a rua para ser mencionada no nome do Sr. Jaime. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 017 de 2020. Não havendo quem queira discutir a matéria, coloco-a em votação. Os vereadores e vereadoras que estiverem a favor permaneçam como se encontram. O projeto de decreto legislativo número 017 de 2020 foi aprovado. Projeto de resolução número 007 de 2020. Acrescenta dispositivos à resolução número 012 de 2013, de 19 de novembro de 2013, que cria e regulamenta o funcionamento do CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, e da outras providências. Autoria: vereadores José Maria de Paula, Antônio Ricardo Alves. Justificativo do projeto de resolução número 007 de 2020, que acrescenta dispositivos à resolução número 012 de 2013, de 19 de novembro de 2013, que cria e regulamenta o funcionamento do CAC, Centro de Atenção ao Cidadão, e da outras providências. A emissão da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Justificativo ao projeto.
Trata-se de carteira de identificação que possibilita ao seu portador, dentre outros aspectos, atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. A carteira de identificação foi instituída pela Lei Federal número 13.977 de 2020, que alterou a Lei número 12.764, de 27 de dezembro de 2012, Lei Berenice Piana, e a Lei número 9.265, de 12 de fevereiro de 1996. Frisa-se que nossa intenção é realizar um convênio com o Poder Executivo e concentrar todos os trabalhos de atendimento e confecção da carteira de identificação nas dependências desta Casa de Leis. Assim, para que possamos acrescentar mais um serviço de utilidade pública, que será vinculado ao CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão, solicitamos aos nobres colegas que votem favoravelmente à proposição. Sala das Sessões, vereador Antônio Olinto Alves, em 12 de agosto de 2020, Antônio Ricardo Alves, vereador, autor do projeto, José Maria de Paula, vereador, presidente da Câmara, autor do projeto. Coloco em discussão o projeto de resolução número 007 de 2020. Com a palavra, o vereador e autor do projeto, Antônio Ricardo Alves. Cumprimento aqui nessa noite o presidente que dirige os trabalhos dessa casa, aos colegas vereadores, às colegas vereadores, especial o público aqui presente. Estou vendo aqui a família Paiana. É uma grande honra estar aqui nesse momento. Através de muito trabalho, tivemos alguns entraves. Eu e o presidente Zé Maria, com o apoio da Câmara Municipal, chegamos na conclusão, inclusive um pleito trazido pela doutora Carolina Botelho, que já tinha havido nos procurado, da importância da emissão da carteira que favorece as pessoas que têm o problema do espectro autista. Então, quero aqui deixar claro para vocês que a Prefeitura, nós estamos tentando o expediente na quinta-feira com o prefeito para assinar já o convênio, e o presidente aqui já fez todo o trabalho para que em breve a carteirinha seja aqui imprimida, confeccionada, o levantamento para as pessoas que têm o problema, as mães e os pais serão amparados, inclusive já estamos debruçados numa outra propositura que beneficiará também as crianças, as pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Então, quero agradecer vocês pela presença, inclusive depois gostaria muito, mantendo toda essa recomendação de distanciamento, fazer o registro fotográfico com vocês, dizer da importância, acima de tudo, conscientizando a população, para que aquelas pessoas que ainda não adentraram nesse sentido, estão um pouco com receio, para que que terão o apoio do município em defesa dos nossos autistas. Então, esse é o registro que eu faço, agradecendo o presidente, agradecendo aos vereadores, já pedindo apoio, à Câmara, aos nossos advogados, porque não era simplesmente fazer uma propositura. Nós temos que trabalhar no sentido pedagógico e trazer aqui ao plenário, trazer aqui esse parlamento, grandes, inclusive palestra, trazer aqui esse amparo que as pessoas que precisam. A PAI já presta esse serviço tão relevante, mas nós queremos também, aqui na Câmara, incrementar e dando essa atenção importante para as mães, para os pais, para todos que estão envolvidos nessa causa. Obrigado, boa noite. Com a palavra, o vereador Vanderlei Cândido. Presidente, em seu nome, cumprimento aqui os demais vereadores, também as vereadoras, cumprimento aqui em especial meu amigo Elton e a todo o público que se faz presente. Esse é um projeto importantíssimo, pela indicação do nosso vereador Antônio Ricardo, que é com o objetivo da nossa Casa Legislativa, prestar esse serviço aos nossos autistas. Então, eu tenho aqui agradecer ao vereador, à Casa Legislativa, já tenho meu voto favorável ao projeto, e parabenizo também a todas as famílias, a todas as pessoas que prestam esse serviço para essas famílias.
Então, o trabalho que vocês fazem, o trabalho de mão a mão, é muito bonito. Então, agradeço a todos vocês, parabéns pelo serviço que vocês fazem e levo aqui a minha admiração por isso. Obrigado e tem meu voto favorável, com certeza. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Francelli. Boa noite, caro presidente da Câmara, José Maria de Paula. Na sua pessoa, cumprimento os demais vereadores e vereadoras. Gostaria de cumprimentar aqui na pessoa da Márcia e também da Ju, todo o pessoal que está aqui participando da sessão de hoje, né, onde vai ser votado aqui na Câmara esse projeto que foi apresentado aí para o vereador Antônio Ricardo e o Zé Maria, que é de muita importância para o nosso município e principalmente para as famílias, né, dos alunos que participam da escola NAPAI, que isso é muito importante. Eu acho que toda a matéria nesse sentido deve ter o valor, né, nosso aqui dessa casa, porque a gente sabe do grande trabalho que a PAI desenvolve na nossa cidade. E isso é indiscutível, a gente já pôde participar várias vezes, né, da PAI e tem conhecimento do grande trabalho prestado por vocês. Então, só Deus que pode pagar vocês pelo esse grande e brilhante trabalho e também esse projeto que vem auxiliar também os alunos da PAI. Então, obrigado a todos, né, pela presença e agradeço mais uma vez os vereadores que apresentou o projeto. Também farei um breve comentário aqui. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os caros amigos e amigas vereadores da casa. Cumprimento também ao público presente aqui, a família paiana e todos que compareçam nessa noite. Obrigado da presença. Quero desde já, de antemão, vereador Antônio Ricardo, lhe agradecer por me convidar para fazer parte deste projeto importantíssimo para o nosso município, para os nossos autistas, para os seus familiares. E, como já foi muito dito nesta noite aqui, esta casa muito preocupada com o bem-estar do cidadão, assim como a PAI, eu vejo a preocupação de todos os vereadores aqui, sempre preocupado com a PAI, entendeu? Eu tive o prazer, alguns dias atrás, aí, em outras reuniões, da minha parte, de emenda impositiva, destinar uma certa quantia para lá. Eu sei que é pouco, mas pouco com Deus a gente vence e consegue alcançar objetivos muito bons, assim como vocês levam as coisas a sério. Então, nesta noite de hoje, como autor do projeto também, eu peço neste momento aqui o voto favorável a todos, vereadores e vereadoras, e, mais uma vez, parabenizo a família paiana, que lida com as nossas crianças especiais, e neste momento, nesta votação de hoje, aqui nesta noite esplêndida, eu posso dizer com certeza que a nossa Câmara já presta um serviço de muita valia para a nossa população, já emite o RG para a nossa população e até para a população de alguns municípios vizinhos aqui que nos procura, Jacutinga, Bueno Brandão, Monte Sião, e, enfim, e outros. Então, a partir de agora, a partir de hoje, da data de hoje, nós teremos também mais esse grande projeto, estendendo mais uma vez a mão para as famílias dos nossos autistas. Então, muito obrigado desde já da presença de vocês e conto também com o voto, é claro, de todos os vereadores. Obrigado. E não havendo mais quem queira discutir a matéria, coloco-a em votação. Os vereadores e vereadoras que estiverem a favor permaneçam como se encontram. O projeto de resolução número 007 de 2020 foi aprovado. Requerimento número 007 de 2020. Requer informações se há algum estudo ou mesmo se já foi adotada alguma providência visando a diminuição dos valores cobrados a título de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública,
Autoria, vereador Antônio Ricardo Alves. Requerimento 007/2020. Excelentíssimo senhor José Maria de Paula, presidente da Câmara, o vereador que a ES subscreve em atenção ao dispositivo regimental estipulado no artigo 193, do parágrafo 3º, do inciso X, vem requerer, após ouvido o soberano plenário desta Casa, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito, requerendo-lhe as seguintes informações. Primeiro, se há algum estudo ou mesmo se já foi adotada alguma providência visando a diminuição dos valores cobrados a título de contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, a tarifa chamada CIP, tendo em vista que nosso município fez diversos investimentos que de fato se tornaram grandes melhorias na iluminação pública de nossa cidade, a exemplo de instalação de lâmpadas de LED, que são mais econômicas e proporcionam maior luminosidade, o que certamente reduzirá os custos nesse sentido. Proponho o presente requerimento para que tenhamos uma resposta do Poder Executivo, resposta esta, que nos indicará a possibilidade ou não de futuramente diminuirmos a arrecadação e, consequentemente, diminuir o valor pago mensalmente por cada consumidor da nossa cidade. Sendo essas as minhas considerações, solicito aos nobres colegas que aprovem o presente requerimento. Sala das Sessões, vereador Antônio Olinto Alves, em 26 de agosto de 2020, Antônio Ricardo Alves, vereador autor do requerimento. Coloco em discussão o requerimento número 007 de 2020. Não havendo quem queira discutir a matéria, coloco em votação. Os vereadores e vereadoras que estiverem a favor permaneçam como se encontram. O requerimento número 007 de 2020 foi aprovado. Apresentação. Projeto de Decreto Legislativo número 019 de 2020. Dispõe sobre a prestação anual de contas do Executivo Municipal, referente ao exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Autoria, membros da Comissão de Legislação, Justiça, Finanças e Redação Final. Apresentação do projeto de Decreto Legislativo 019 de 2020. Dispõe sobre a prestação anual de contas do Executivo, referente ao exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, aprova e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada a prestação de contas anual do senhor Maurício Lemos de Carvalho, chefe do Poder Executivo do município de Ouro Fino, relativo ao exercício financeiro de 2018, em consonância com o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nos autos do processo número 10.72.137, datado de 9 de novembro de 2019. Parágrafo único. Parecer prévio respectivo processo, referidos no caput deste artigo, ficam fazendo parte integrante desse decreto legislativo. Artigo 2º. A prestação de contas e o parecer prévio, referidos no caput do artigo 1º, a contar da data de publicação desse decreto legislativo, ficarão à disposição de qualquer cidadão para exame e apreciação na Câmara de Vereadores pelo prazo de 60 dias, conforme determina o parágrafo 3º do artigo 31 da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município, artigo 20. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Encaminho a presente propositura para a Comissão de Legislação, Justiça, Finanças e Redação Final para parecer pelo prazo regimental. Indicação número 050 de 2020. Instalação de academias ao ar livre nos bairros São Judas Tadeu e dos Palomos. Autoria, vereador Vanderlei Cândido de Almeida. Indicação número 050 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, José Maria de Paula, vereador que a ES subscreve, vem respeitosamente requerer de Vossa Excelência, na forma regimental, que depois de se dar ciência ao plenário desta Casa, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação: instalação de academias ao ar livre nos bairros São Judas e Palomos. Muitos moradores em ambos dos bairros são adeptos da caminhada e a instalação de academia ao ar livre, que irá possibilitar um incremento na prática de exercício, proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida e bem-estar. Assim, solicito que no bairro São Judas a academia seja instalada ao lado do parquinho, próximo à quadra de esportes, e ao bairro dos Palomos a ser instalados às margens do lago, próximo aos parquinhos e banheiros.
Pelas justas razões, passo a presente indicação e espero acolhimento. Sala de Sessões, vereador Antônio Olinto Alves, em 26 de agosto de 2020. Vanderlei Cândido de Almeida, vereador. Encaminho a presente indicação ao senhor prefeito municipal. Indicação número 051 de 2020. Instalação de coberturas nos pontos de ônibus do nosso município, próximo à rotatória da Baronesa e nos bairros Caneleiras, Gargatá, Jardim São Paulo, São Judas e Parque dos Moreiras. Autoria, vereador Vanderlei Cândido de Almeida. Indicação 051 de 2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador José Maria. O vereador que a ES subscreve vem respeitosamente requerer de Vossa Excelência, na forma regimental, que depois de dar ciência ao plenário desta casa, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação: sejam instaladas coberturas nos pontos de ônibus do nosso município, próximo à rotatória da Baronesa e nos bairros Caneleiras, Gargatá, Jardim São Paulo, São Judas e Parque dos Moreiras. Pelas justas razões, passo a presente indicação, a qual espero acolhimento. Sala das Sessões, vereador Antônio Olinto Alves, em 26 de agosto de 2020, Vanderlei Cândido Almeida, autor da indicação. Encaminho a presente indicação ao senhor prefeito municipal. Indicação número 052 de 2020. Pintura dos muros do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, localizado na rua Rogério Gissoni, número 175, Centro. Autoria, vereadora Maria Bernadette Simões da Silva. Indicação 052 de 2020, excelentíssimo senhor presidente José Maria de Paula. A vereador que a ES subscreve vem respeitosamente requerer de Vossa Excelência, na forma regimental, que depois de dar ciência ao plenário desta Casa Legislativa, seja encaminhada ao senhor prefeito a seguinte indicação: proceda pintura dos muros do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, localizada na rua Rogério Gissoni, número 175, para que possamos melhorar o visual da sede do IMA, órgão público responsável por um conjunto de ações de conservação do meio ambiente e de saúde pública, de suma importância para o nosso município. Sala de Sessões, vereador Antônio Olinto Alves, em 26 de agosto de 2020, Maria Bernadette Simões da Silva, vereadora, autora da indicação. Encaminho a presente indicação ao senhor prefeito municipal. E não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e obrigado.